A ideia de hoje à tarde é apresentar de forma geral os projetos de mobilidade e que tem relação com o reciclagem e desintegração de veículos. E, em primeiro lugar, temos uma introdução dos projetos que temos na Colômbia e como foram obtidos esses créditos de carbono do Transmilênio no Bogotá, como foram obtidos os créditos do Metrocable de Medellín. O projeto de obtenção de créditos de carbono para a renovação do parque de carga da Colômbia e algumas conclusões sobre a apresentação. Em primeiro lugar, de forma geral, a formulação de um projeto implica na formulação, a formulação que se refere com a descrição do projeto de forma geral, do projeto MDL, elaborar e calcular a linha básica de emissão de gases de efeito estufa. Também o período de credenciamento, ou seja, 7 anos ou 10 anos. A elaboração também do plano de monitoramento, que é como eu vou verificar que essa linha básica é válida e que a redução das emissões está acontecendo ao longo do tempo. Depois de formular o projeto, temos uma etapa de aprovação e validação que ocorre do país onde se apresenta o projeto. No caso da Colômbia, o Ministério do Meio Ambiente é encarregado de aprovar os projetos. Uma vez que esses projetos sejam aprovados nacionalmente, temos a etapa de registro mediante a Junta das Nações Unidas e depois medimos a redução das emissões. Temos aqui uma certificação e verificação, que é um organismo internacional. E, finalmente, podemos conceder os créditos ou certificado de redução. É quando, finalmente, começamos a receber o dinheiro adicional por estes certificados. O primeiro caso é o Transmilênio. Este é o sistema de transporte de massa na Colômbia, foi originado em Curitiba. Pensando no que estava funcionando em Curitiba, a diferença é que esse projeto é muito maior e hoje temos 1,5 milhão de viagens diárias. Bogotá tem 8 milhões de habitantes. Este 1,5 milhão é uma parte importante da mobilidade diária do sistema. Linhas exclusivas para os ônibus. Temos pistas mistas, mas os veículos passam por aqui, os ônibus aqui nesse sentido. Então, são estações terminais completamente fechados. Para que eu possa entrar no transporte de passageiros, eu tenho que passar aqui por umas escadas para chegar na metade da via e não há como atravessar. E a passagem é paga com antecedência, com cartão, e normalmente depende da fase do sistema, são linhas individuais e que na estação podemos abordar aqui o veículo. E algumas nós temos dupla linha, e aí nós temos esse ônibus expresso que não para no ponto de ônibus, e linhas normais que param no ponto de ônibus. O objetivo inicial do Transmilênio era estabelecer um sistema de transporte de massa eficiente, rápido, seguro, para conceder uma maior velocidade de transporte que o transporte privado, particular, ou seja, que fosse mais atraente estar no ônibus do que estar num carro privado. Então, é uma parceria pública-privada, no qual o setor público está encarregado de construir a infraestrutura, conhecer, então, as estações de ônibus, conhecer as vias, e o setor privado é responsável pelos veículos, pela frota de ônibus, a venda das passagens, o sistema de operação dos serviços
de alimentação. Estes são ônibus que não passam por essas linhas exclusivas, mas que vão até os bairros e, desta forma, levam até as estações os passageiros para estes veículos vermelhos. O sistema como tal contemplava, desde o seu início, a desintegração de ônibus que estavam circulando pela cidade de Bogotá. Então, contempla esta desintegração de 9.000 ônibus, que significa desintegrar 1/3 dos veículos existentes de ônibus que existiam antes da implementação do Transmilênio. Os aspectos ambientais que envolvem a Transmilênio como tal, temos então a melhora da eficiência, porque utiliza um ônibus maior, um ônibus com 160 passageiros, em vez de ônibus com 80 ou 45 passageiros que estavam circulando pelas ruas de Bogotá. Oferece também uma maior eficiência de combustível por passageiro transportado do que os ônibus que estavam sendo utilizados antes desse projeto ser implementado. Também mudamos a forma de transporte, na medida em que aumentamos também a velocidade do sistema e, assim, diminuímos o percurso, o tempo que demora para eu chegar no meu trabalho. Então, algumas pessoas que utilizavam táxi ou que utilizavam um serviço convencional ou que usavam um veículo particular, então foram incorporados esse sistema Transmilênio. E isso também por conta das restrições que foram implementadas em Bogotá, restrição de veículos. Nossos veículos não podem circular durante 2 dias da semana. Então, algumas pessoas optaram por ir pelo sistema Transmilênio e outros resolveram comprar um segundo carro. E a medida, então, como vocês podem ver, não é tão contundente. Mas diminuindo a velocidade de circulação pelas vias, as pessoas, então, ingressam no sistema Transmilênio. Então, neste momento, eu não sei se vocês escutaram notícias sobre a demanda superou a oferta. Estamos nesse momento em que essas pontes estão completamente cheias de passageiros que estão tentando entrar e ter acesso. Outra questão é o aumento da carga ou mudança na ocupação. Na medida que temos um sistema centralizado, eu apenas envio para a rua os veículos de acordo com a demanda de passageiros. Então, desta forma, o tempo todo nós vemos os ônibus completamente cheios de pessoas ocupando, então, os 160 lugares disponíveis. A redução de emissões, por outro lado, está sustentado em 6 ou 7 aspectos. O primeiro deles é a renovação da frota, ou seja, um ônibus maior, um ônibus mais eficiente, com relação ao consumo de combustível. Está maior capacitado e as condições de operação melhoradas. A cidade desenhou ou modificou os sinais de trânsito para dar prioridade dos ônibus do Transmilênio. Os semáforos estão desenhados para que os ônibus possam ir mais rápido. Isso diminui a velocidade ou o tempo que estão os ônibus detidos. Então, diminui com isso as emissões de gases de efeito estufa. Eu já mencionei, esse é o controle centralizado da frota. A mudança do modo de transporte quer dizer pessoas subindo para o transporte público de passageiros, que antes não fazia. E a tecnologia de pré-pagamento da passagem faz com que o tema de abordagem dos ônibus seja melhor, ou seja, as pessoas, como acontece no serviço convencional, não precisam estar pagando dinheiro ao motorista do ônibus para poder subir. A metodologia MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que é a estratégia que os países em vias de desenvolvimento podem aplicar, como a Colômbia, para ter acesso a esse bônus de carbono. Então, aqui utilizamos esta metodologia que não estava desenvolvida quando o Transmilênio começou a sua operação. Metodologia AM031. Então, na Colômbia, conseguimos
construir junto com outros associados a essa metodologia. Essa metodologia está associada para que Transmilênio possa ter acesso a esse bônus de carbono. E, desta forma, isso está sendo copiado também em outras partes do mundo. Nesse momento, temos 7 sistemas de transporte semelhantes para as principais cidades do país que estão buscando ter acesso a este bônus. Algumas das condições que estabelece a metodologia. Então, aqui devemos ter um plano-chave de como reduzir a capacidade de transporte público existente, seja por desintegração, restrição das licenças, instrumentos econômicos ou outros meios, para que sejam substituídas por este sistema. E este sistema deve substituir parcialmente ou totalmente o sistema de transporte público tradicional. Ou seja, se não tivermos uma estratégia na cidade para eliminar a demanda dos outros ônibus, aí não vamos conseguir aplicar estes projetos em Medellín. Para determinar a linha básica, então seguimos 7 passos. Então eu vou explicar. Temos que determinar a categoria de veículos. O que quer dizer? Determinar em que veículos eu estou sendo transportado atualmente. Que veículos as pessoas dessa matriz origem-destino. Então, estabelecer as emissões por quilômetro, porque cada um destes veículos está emitindo no meio ambiente. E depois, as emissões por passageiro. E isso é bastante importante, porque a metodologia, eu gostaria de adiantar um pouquinho, não é muito evidente que se eu mudar a metodologia do veículo, eu vou gerar um aumento nas emissões que eu vou substituir. Porque está baseado principalmente em emissões por quilômetro por passageiro. É melhor que o sistema tenha ônibus maiores do que tenha ônibus de melhor tecnologia para a obtenção dos certificados. Não quer dizer que seja melhor para o funcionamento da cidade. A tecnologia sim gera um fator importante, ou seja, eu posso dar um valor agregado utilizando uma tecnologia mais limpa. Por exemplo, o sistema de transporte público que vai ser implementado em Medellín, que é a segunda cidade mais importante de Colômbia, vai funcionar com gás natural por conta deste fator de melhoria tecnológica. Em Bogotá, o sistema funciona com combustível diesel. A outra coisa que calculamos é a mudança nestes parâmetros durante o projeto, ou seja, como continuaria o projeto se não implementássemos o sistema de transporte de massa. Estes efeitos políticos estão bastante relacionados com a regulação, novas regulações que podem aparecer e que possa favorecer a implementação de sistemas como este de transporte de massa. Na Colômbia, quando o Transmilênio começou no ano 2000, não existia nenhuma regulamentação que pudesse promover esse tipo de sistema. Por esta razão, o projeto mostra estes valores agregados. É mais além do que a regulamentação obriga e, por isso, aplica como projeto o MDL. E, finalmente, calculamos as emissões do baseline, ou da linha de base. Aqui é uma estimativa das emissões feitas pela Transmilênio durante esse primeiro período de certificação, que são 7 anos iniciais. Uma média de 246 mil toneladas de CO2 equivalente. Um total para esse primeiro período de 1.725.000, quase 1.726.000 toneladas de CO2 equivalente. E isso, esperamos que a Transmilênio, então, receba entre 80 e 170 milhões de dólares pelo projeto. Entre 80 e 170 milhões de dólares não operacionais, que não tem nada a ver com o seu objeto social, mas simplesmente
apresenta o projeto como sendo uma opção MDL. A desintegração dos veículos dentro do projeto MDL é transparente para a tecnologia ou para o projeto MDL. O processo de desintegração por si mesmo não gera emissões adicionais, porque mais cedo ou mais tarde, esses veículos que estavam circulando, eles precisavam ser desintegrados. Então, o que ocorre com o projeto MDL é que, na Colômbia, nós temos um regulamento que dá 20 anos de vida útil para os veículos de serviço público de passageiros. Com a implementação do projeto MDL, antes do MDL, com a implementação do Transmilênio, um dos requisitos da operação é que os ônibus circulem no máximo 1 milhão de quilômetros. Isso significa entre 10 e 12 anos de vida útil dos veículos. Isso quer dizer que, no período de 20 anos, se eu tivesse meu sistema tradicional, eu apenas teria um ônibus. Mas se eu pertenço ao Transmilênio, eu vou precisar ter 2 ônibus. E com 10 anos, eu troco por outro ônibus. Então, essas emissões geradas por construir esse novo veículo são as que são determinadas como fugas do projeto, ou seja, ao contrário do que pensaríamos inicialmente, pela metodologia utilizada, a desintegração de veículos o que faz é diminuir as emissões que eu posso vender, e esta redução é de 3,3%. Ou seja, de todo o projeto, de todas as emissões que eu posso poupar, apenas 97% eu posso vender, porque esse outro 3% vai ser gasto com esse novo veículo que eu trago para o sistema. Este é o segundo caso que nós temos na Colômbia, se chama Metrocable. Não sei se vocês conseguem ver bem. É um dos vagões do Metrocable. O que faz esse sistema é substituir esses ônibus pequenos, que normalmente circulavam pelas ruas. Estes veículos, eles vão ser desintegrados, mas não como parte do projeto MDL, mas como parte de uma substituição no modo de transporte. As condições que exige essa metodologia de Metrocable, esta metodologia é outra das metodologias desenvolvidas pensando em projetos colombianos. Também, o mesmo consultor que desenvolveu a metodologia anterior desenvolveu esta. Este sistema que vocês podem ver, a estação, é único na sua classe. Esse sistema de cabo teleférico que nós conhecemos, normalmente, são sistemas turísticos com baixa capacidade. Estes são sistemas de alta capacidade. E uma das condições que estabelece o projeto é que as emissões anuais devem ser menores que 60 mil toneladas de CO2 equivalente. Isso é bastante pequeno se compararmos com 1.700.000 do projeto Transmilênio. A metodologia não aplica para extensão de cabos já existentes. Se eu vou estender uma linha aí, esse projeto MDL não se aplica. E este sistema é apenas para passageiros e foi desenhado como um sistema de transporte em massa, ou seja, não é um sistema turístico, é um sistema que substitui um modo de transporte. Temos aqui 4 linhas e para que vocês tenham uma ideia, aqui é o tamanho do percurso, entre 2 e 4 quilômetros. Elevação de 200 mil a 4 mil metros. A capacidade está por volta de 3 mil pessoas por hora, para que vocês entendam a magnitude desse sistema. O sistema nunca para, os vagões estão sempre em movimento e quando chega na estação,
Aproveitamos, então, o raio de curvatura de distância entre as linhas, que vão e voltam, para diminuir a velocidade e que as pessoas possam descer e subir. Mas sem parar, o sistema não para. A velocidade é de 5 metros por segundo, há uma frequência de 12 segundos e o tempo de viagem está entre 7 e 14 minutos. Nas duas primeiras linhas temos 4 estações e na outra 2. Aqui vocês podem ver uma das cabines para os passageiros. Estas são as estações. E, obviamente, também temos aqui um sistema pré-pago. Eu simplesmente subo aqui na estação, está conectado com o metrô de Medellín. E assim funciona o projeto MDL nesse caso. Eu tenho uma origem e um destino. Isso é o que normalmente deveria percorrer e eu posso usar uma outra forma, um outro modo de transporte. A população está na montanha, então normalmente não há veículos que cheguem até as moradias, então as pessoas antes caminhavam ou pegavam uma moto e depois um veículo, um ônibus pequeno, uma van que pudesse transportar e depois pegava um ônibus urbano. Mas com a mudança aqui do sistema, eu continuo tendo ou caminho, ou pego uma bicicleta para chegar até a entrada do projeto, gerando emissões indiretas. Eu vou desde a entrada até a saída do projeto. Aqui eu viajo por esse teleférico e depois emissões quando eu vou para o meu destino final. Então, a única coisa que eu posso certificar como emissão é a soma destas três. E a soma destas três deve ser menor do que a linha base que eu tinha inicialmente. E é assim porque, neste caso, o que eu estou fazendo, eu estou garantindo que o aumento nos passageiros no metrô e não é necessário comprar ônibus adicionais. Então, não requer, nesse caso, necessariamente a desintegração de veículos, mas o que a metodologia obriga é fazer uma estimativa por meio de levantamentos, o fator de carga destes outros modos de transporte, que, por exemplo, se diminui em mais de 10% o modo de transporte, eu poderia aumentar as emissões porque eu preciso de mais veículos para fazê-lo. E aí nós poderíamos avaliar e eliminar alguns dos veículos que estão circulando, mas esse projeto claramente está pensado para que no futuro possamos evitar a compra de novos veículos para fazer estes percursos. Esse projeto também uma duração de 7 anos para o primeiro período de credenciamento, então 7.000 toneladas de CO2 equivalentes e na média 17.000 por ano. É menos do que 10% das emissões que podemos vender com o projeto Transmillennium. Em que está baseado o sistema? Em consumo de eletricidade em vez de consumir combustíveis fósseis. Como eu falei, MDL, também gases de efeito estufa. Não importa aonde eu gero a energia ou as emissões para produzir essa energia. A vantagem que tem a Colômbia é que quase 80% a 85% da energia é produzida por hidrelétricas. Então, o fator de emissão de gases de efeito estufa pela eletricidade em Colômbia é muito baixo. E, por isso, é melhor utilizar energia elétrica do que combustíveis fósseis. Finalmente, o que eu mencionei aqui, esse projeto não contempla a desintegração de veículos, mas evita o aparecimento de novos veículos que são substituídos pelo Metrocable. Mas para que vocês não fiquem tão decepcionados porque a desintegração não aparece, estamos aqui num congresso de desintegração e reciclagem de veículos. Nós temos aqui o último projeto que fala sobre renovação de veículos de carga. É algo semelhante ao que está ocorrendo ou vai acontecer e que está ocorrendo na Argentina. Esse é o nosso comportamento de mobilização de carga por modos. Nosso transporte
Somos grandes exportadores de carbono e, basicamente, temos aqui apenas para exportar estes carbonos por meio das ferrovias. Então, as ferrovias são basicamente para exportação de carbono. Aqui vocês podem ver 97,7% para exportação de carbono e para transportar combustíveis. Nós temos petróleo, não tanto quanto o Brasil, nem tanto quanto a Venezuela, mas somos autossuficientes. Estamos encontrando novas jazidas, mas não temos oleodutos e precisamos utilizar caminhões para transportar o petróleo cru. E nós estamos gastando, então, uma parte importante desse transporte em ferrovias e também das rodovias com estes dois elementos. Então, vemos aqui, 94% dos caminhões é para serviço público. Então, temos a possibilidade de controlar de alguma forma este serviço público. Se olharmos esse gráfico, no total, na Colômbia, nós temos 218 mil ônibus. Essa é a configuração, e vemos aqui de 2 eixos, 3 eixos, 4 eixos, e 28% tem mais de 30 anos. Destes veículos, 91,5% pertence a indivíduos, a proprietários únicos e não a empresas. 5,4% é leasing e 3% para empresas de transporte. Esse 3% coincide com o transporte que não é público. Por exemplo, Carrefour, armazéns de grandes superfícies que têm a sua própria frota para transportar mercadorias ou sistemas de correio, sistemas que têm os seus próprios veículos. Mas este é um problema importante porque gera informalidade. Se um usuário do veículo tem uma falha de manutenção e não conseguiu contratar uma carga, não tem como mantê-lo bem. Então, gera demora, gera insegurança viária, porque não há como substituir esse veículo, não há poupança para poder trocar o veículo por um veículo mais novo. Com o Plano Nacional de Desenvolvimento do novo presidente, que é basicamente a lei que rege o comportamento nos próximos 4 anos do país, nesta lei foi estabelecida a criação do Fundo de Renovação de Veículos de Carga. Ou seja, já por lei, o país tem que buscar fundos para renovar este transporte ou estes veículos de carga. E está destinado a 2 coisas. Primeiro, desenvolver empresarialmente o setor e modernizar os veículos. Desta forma, estamos tratando de agrupar estes pequenos usuários para que tenham uma empresa propriamente dita e, de alguma forma, possam ter capital para continuar com esta renovação de veículos no futuro. No documento COMPES, que é um documento de política, estabeleceram com o Ministério de Transporte, vão mudar 10 mil veículos por ano, ou seja, trocar 10 mil veículos no período de 10 anos. Então, aí vemos 100 mil veículos do parque de carga. Isso significa que nos próximos 10 anos nós vamos fazer uma transformação forte dos veículos e vamos ter muitos veículos para reciclar, mas precisamos estar muito atentos à tecnologia dos novos veículos para que não ocorra o que tem ocorrido em alguns setores do país, é que substituímos veículos de 20 anos por veículos 0 quilômetros, mas com a mesma tecnologia. Inicialmente, o nosso problema era o combustível. Não podíamos oferecer um melhor combustível para ter uma melhor tecnologia, mas investimos agora 9 bilhões de dólares
para melhorar o nosso combustível. Precisamos de 1,5 bilhões de dólares, 125 milhões de dólares por ano. O impacto que tem essa medida, a linha azul é a linha de base. Se não fizermos nada, nenhuma modificação, então aí vocês podem ver as partículas menores de 2,5 micros, essas partículas que geram infecções respiratórias agudas e problemas de saúde importantes, que na Colômbia está estimado em 0,8% do produto interno bruto. Isso é o que custa essa contaminação do ar anualmente para nós. Com a modificação, simplesmente, a utilizar o combustível que nós temos agora, se mantém horizontal, mas com a renovação dos veículos, aí sim você consegue fazer uma diminuição importante neste contaminador que nos causa tanto problema na Colômbia. E também com relação a CO2, o que nós fazemos com esta renovação, simplesmente diminuímos um pouco esta tendência, então esta linha verde. E aqui vocês podem ver a diferença entre a linha azul e a linha verde, e isso é o que nós podemos vender como certificados de carbono. E uma linha nova, que é esta linha aqui, lilás, em que falamos não apenas de renovação do parque, mas falamos também da formalização do setor, ou seja, de realmente ter indústrias competitivas. Se vocês olharem, é maior a redução das emissões por formalizar a indústria do que por mudar a tecnologia. Basicamente porque hoje nós temos caminhões que vão no sentido com carga e voltam sem a carga. E temos outro caminhão, no mesmo dia, na mesma hora, indo com carga para onde o outro vai sem a carga. Porque não está centralizado esse tema das cargas no país. O que precisamos, então, para estruturar estes sistemas? O que precisamos para garantir que o último projeto de inovação se transforme num projeto que possa vender certificado de carbono? Aqueles que conhecem o tema, vocês devem saber que está mudando o que se conhecia como mecanismo de desenvolvimento limpo, o mecanismo que tinha os países em vias de desenvolvimento para vender emissões de carbono, de MDL para NAMA. NAMA significa Ações Nacionais Apropriadas de Mitigação. É a sua sigla em inglês. Basicamente porque os projetos de mobilidade, os projetos relacionados com transporte, eram muito difíceis de serem aprovados como certificadores de venda, emissões de carbono ou bônus de carbono, porque a validação do projeto era muito oneroso, então precisava reunir muitas pessoas e é muito difícil organizar, por exemplo, 100 mil proprietários de veículos ou 200 mil proprietários de veículos de carbono para gerar apenas um único projeto. Como isso não era gerenciável, estamos mudando essa tecnologia e, basicamente, esses projetos NAMA são projetos que o governo decide fazer e implementar e impedir recursos internacionais. Então, temos 3 ou 4 formas de fazê-lo. Eu posso fazer sem solicitar recursos e depois vender a certificação, ou eu posso solicitar recursos simultaneamente com o projeto, mas o mais importante é mudar a forma de ver esses projetos de venda de emissões de carbono. Então, segundo, precisamos de mecanismos financeiros para que esta renovação ocorra. O que falamos também da Argentina é exatamente o que ocorre com a Colômbia, que a reciclagem de veículos não é rentável, porque eu não posso vender para ninguém a reposição, porque são muito velhas, e a única coisa que eu tenho é a sucata, que eu posso aproveitar, mas isso não é suficiente para que o negócio seja viável. Então, eu preciso, de alguma forma, incentivar aos proprietários desses veículos. Preciso de um marco legal também para desintegração ou desmontagem dos veículos. Em Colômbia, diferentemente da Argentina, nós temos normas pós-consumo para pneus, para baterias, relacionado com veículos, mas também para luminárias, para resíduos eletrônicos.
E isso gerou um ambiente em que a reciclagem começa a ficar rentável, porque eu já não vejo mais como uma oportunidade de ganhar algo por uma coisa que eu vou descartar, mas é obrigação de eu me desfazer adequadamente desses dejetos. Empresas que recebem essa matéria-prima, elas não pagam mais, elas recebem para processá-la, que é a diferença. Eu tenho pneu e eu posso fazer o que eu quiser com esse pneu, ou que eu tenho um pneu e tenho que descartá-lo adequadamente e tenho que dizer para a autoridade ambiental que esse pneu foi descartado da forma apropriada. Este marco legal deve também ser aplicado aos veículos, porque hoje nós apenas temos reguladas algumas partes do veículo, mas não estamos considerando o veículo como um todo. E isso faz com que os veículos continuam expandindo a sua vida útil. Outro aspecto importante também é a relação entre o número de veículos e o número de pessoas de cada país. Quando nós olhamos aqui o Japão, e por que todo mundo se desfaz dos seus veículos com 10 anos ou 12 anos? Por cada japonês e meio há um veículo. Isso quer dizer que eles veem o veículo como um artigo descartável, como vemos hoje no nosso telefone celular. Mas na Colômbia, há 15 colombianos por cada veículo. E nas cidades com maior quantidade de veículo, como a capital, nós temos 7 colombianos por um veículo. Então, somos uma economia que está crescendo, as pessoas estão tendo maior poder aquisitivo e isso faz com que todos queiram ter um carro. Então, você não pode obrigar a pessoa a não comprar um carro, mas sim, de alguma forma, você pode motivar a não utilizar os veículos. Isso com um bom sistema de transporte e, por outro lado, também cobrando pelo uso do veículo. Então, não sei se o Brasil faz isso, mas na Argentina, sim. Quanto mais velho é o meu veículo, então menos imposto eu pago. Então, se eu não tenho muito dinheiro e eu quero andar num veículo, aí eu compro um veículo velho. E, finalmente, é necessário ter uma administração integral da frota por parte das empresas com altas normas de competitividade. Isso significa apoio e capacitação a proprietários de veículos. E é uma tarefa muito difícil. O mais difícil do setor público é mudar a cultura das pessoas, mudar a mentalidade das pessoas. Os motoristas dos veículos, agora é necessário ter um negócio, pagar imposto, fazer a contabilidade. Então, ele vai tentar, de alguma forma, encontrar um mecanismo para não fazê-lo, a menos que seja o último governo, que o próprio governo que demonstre os benefícios para ter uma empresa organizada. De alguma forma, foi possível aprender com o Transmilênio, o sistema de transporte público de passageiros que funcionava. Da mesma forma, nós tínhamos muitos donos de ônibus que eles não queriam mudar o esquema. E quando modificamos o esquema e quando eles compreenderam que eles não precisavam mais trabalhar 20 horas por dia para conseguir renda, era suficiente trabalhar 8 horas por dia, com férias, com todos os direitos pagos pela lei, e começaram a mudar a mentalidade. E as novas fases do Transmilênio contam agora com a participação dessas empresas ou proprietários que inicialmente não queriam apoiar o sistema Transmilênio. Então, algo muito parecido deve ser feito com esse sistema. E como conclusões finais, os certificados de carbono de Transmilênio não são obtidos pelo desmanche de veículos, mas sim é necessário realizar esse desmanche de veículos. Ou seja, se eu quero ter acesso a bônus de carbono, eu tenho que desintegrar os veículos. Mas isso não quer dizer que por isso vão me dar mais dinheiro. Os de Metrocable não precisam dessa desintegração de veículos para sua obtenção, mas os veículos de carga
sim, estão contemplando a renovação da tecnologia, a renovação dos veículos, como o que vai ser gerado pelas rendas adicionais por estes certificados. E existe um grande potencial em obter certificados de carbono através de projetos de inovação de veículos que requer a implementação da reciclagem para ser ambientalmente sustentável. Estamos nesse momento em que precisamos pensar como vamos reciclar os nossos veículos, porque em todos os países da zona estamos melhorando a nossa economia, vamos ter mais veículos e vai ocorrer o que acontece no Japão, veículos que vão acabar com sua vida útil quando devem terminar. Então, quando isso ocorra, se não for feito a tempo e se não nos planejarmos como região, vamos ter muita sucata e, por isso, é importante planejar desde o início, não como país, mas como região, o que vamos fazer, como vamos implementar a reciclagem de veículos, porque se verificamos a quantidade de veículos anuais que o Japão está reciclando, é igual ao parque automotivo da Colômbia. Então, nunca vamos ter a infraestrutura, os recursos necessários para que seja viável o modelo japonês na Colômbia, na Argentina e no Brasil, apesar do seu crescimento. Mas se nos unirmos como região, certamente vamos começar a encontrar alternativas adicionais. Obrigado.